Olá, olá, muito boa noite. Estamos começando aqui mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sei que você está aí acompanhando de manhã, na estreia. Por que que ele está falando boa noite? É porque a nossa aula é gravada às quartas-feiras, então, inclusive, a gente nem sempre chama de Escola Bíblica Dominical, porque hoje, quando a gente está ministrando a aula, é quarta-feira. Então, a gente chama às vezes só de Escola Bíblica mesmo. Mas um bom dia para você que está acompanhando a estreia desse vídeo aqui no canal da nossa igreja e aquele recadinho básico, nós estamos aí com a meta de chegarmos a 500 inscritos no canal da igreja, faltam só 8. Então se inscreva se você ainda não é inscrito, deixe seu like, sua curtida, compartilhe nas suas redes sociais também, tá bom, queridos? E uma boa noite para os nossos alunos e professores que estão conosco hoje para estudarmos mais uma lição, uma porção da palavra de Deus, especificamente na primeira carta de João. Nós teremos aí mais 2 ou 3 lições em primeira João, aliás, mais 2 lições em primeira João, e aí vamos ter uma lição para segunda João e uma lição para terceira João, e vamos depois iniciar um novo estudo em uma nova carta, uma carta do apóstolo Paulo, já vou te adiantando. Mas daqui umas 2 lições eu falo, enfim, qual é a carta, quais são as cartas que nós vamos começar a estudar. Antes da gente dar início, eu vou pedir a um dos alunos que abra seu microfone e nos dirija a Deus em oração. Então, ore conosco, ore por nós. Mas não demora. Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, venho pedir, Pai, que o Senhor esteja conosco durante essa aula, meu Deus, que venha nos falar conosco, Pai, através do pastor, meu Deus, que o Senhor use o pastor para nos ensinar, Pai. Eu te peço, te agradeço no teu santo nome. Amém. Amém. Muito bem, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você, por acaso, já foi chamado para ser testemunha num tribunal? Alguém aqui já foi? Nunca foi? Não? Eu já fui. Por um colega, um ex-colega de banco, e aí participei ali, fui convocado como testemunha. E é bem, não tem nada daquele cenário que a gente vê na televisão, né, do juiz sentado naquela bancada com o meirinho do lado, o escrivão, não, é um negócio muito mais parecendo um escritório, com uma mesa grande, a mesa do juiz atrás e tudo mais, com a equipe dele. É um negócio muito mais técnico, né, não tem nada desse romantismo de televisão, não. Até existe esse tipo de tribunal, mas eu fui na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho não é dessa forma, não é mesmo, é muito mais simples. Beth também já foi, né, Beth? E ali agora você tem realmente aquela situação de você ter que dizer a verdade, se você mentir, você será penalizado, você poderá ser sentenciado ali, aí eu não sei que tipo de pena que pode dar a você, mas o juiz pode te dar voz de prisão e assim por diante. Então, ali é muito importante a gente estar realmente testemunhando a verdade. E é uma das coisas que a gente começa a observar sobre o testemunho. Deixa eu só habilitar aqui um irmão que está entrando na nossa aula ao vivo aqui. Pronto. E a gente tem justamente o mesmo princípio. A palavra testemunho, ela tem uma conotação diferente originalmente, como a gente usa. A palavra testemunho na Bíblia é a palavra mártir. Poxa, mas parece que mártir não tem nada a ver com testemunho, afinal, os mártires são aqueles que morreram em prol de uma causa, ou as testemunhas morreram em prol do testemunho. Essa palavra ficou marcada com os cristãos de uma forma tão forte que eles eram testemunhas de Cristo, mártires de Cristo. E por morrerem pelo seu testemunho, essa palavra ficou separada. Então, na língua portuguesa, e não só na língua portuguesa, todas as línguas latinas, por exemplo, você vai achar que mártir é uma coisa e testemunha é outra, mas no fim das contas, o mártir é aquele que morre pelo seu testemunho. E esse é um ponto que a gente tem que observar. Agora, o testemunho que é usado aqui na nossa lição, e o tema da nossa lição hoje é testemunho, a chave para a fé. A gente não vai falar inicialmente do martírio, a gente vai observar um outro aspecto.
quero convidar um dos alunos a ler para mim o nosso texto-chave de hoje, que é 1 João, capítulo 5, versículo 11. 1 João, capítulo 5, versículo 11. Aí você pode abrir teu microfone e ler. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Muito bem. Nosso objetivo hoje é fortalecer a nossa convicção na salvação que há em Jesus Cristo e também desafiar você a testemunhar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Quando nós estamos falando sobre testemunho à luz do Evangelho de João, a gente não está ainda falando dessa questão do testemunhar inicialmente. A gente olha sobre o testemunho a respeito de que Jesus é o Cristo. Essa, inclusive, é uma temática das mais fortes, uma das principais temáticas da carta de João. João quer demonstrar a todas as pessoas que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo e que a vida está nele. Por quê? Na época de João, ele estava combatendo um grupo que as suas ideias perduram até hoje, que eram os gnósticos. Os gnósticos, eles tinham uma filosofia de pensamento e eles também, nessa filosofia, alguns fizeram parte da igreja e alguns afirmavam que Jesus não havia vindo em carne, mas sim ele era um espírito. Por isso que João vai falar, por exemplo, no capítulo passado, todo aquele que não afirma que Jesus veio em carne, veio como um ser humano, tem o espírito do anticristo. Então, perceba o contexto histórico pelo qual João está escrevendo esta carta. E agora, ele quer mostrar o seguinte: Jesus é o Cristo. E eu vou demonstrar a você quem e o que testemunha que ele é o Cristo. Quem afirma, através do que nós podemos afirmar. E para isso ele vai colocar 4 testemunhos, 4 tipos de testemunhos. Nós vamos nos concentrar na primeira parte da lição, em 3 partes da lição, para ser mais exato, em referente aos versículos 6, 7 e 8. Então, lê para mim, 1 João, capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. Aí você achou, já pode abrir seu microfone e ler para nós. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. O Espírito é quem dá o testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os 3 são unânimes. Eu estou sem óculos, preciso ir lá no meu quarto. Não aceitamos o testemunho dos homens. Só até o 8, só até o 8. Aí a gente segue o 9 em diante. Muito bem. Deixa eu pegar. Agora a gente vai observar esses 3 aspectos centrais, que a gente tem que ter uma noção. O que demonstra que Jesus é o Cristo? João começa essa carta dizendo: o que nossos olhos viram, o que nossas mãos apalparam, nós damos testemunha, que é a verdade que Jesus é o Cristo. Mas agora ele vai trazer alguns aspectos teológicos e bíblicos comprovando que Jesus é o Cristo. Então nós vamos nos focar nestes 3 primeiros que dão testemunho aqui: o Espírito, a água e o sangue. Eu não vou na ordem que o texto está descrevendo, eu vou numa outra ordem. Eu vou falar sobre água, sangue e espírito. Tá? Então, primeiro, o testemunho da água, ou o testemunho do batismo. Quando se fala sobre a água dá testemunho que Jesus é o Cristo, está se dizendo que o batismo dá testemunho que Jesus é o Cristo, e a gente precisa entender isso. Então, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 3, versículos de 13 a 15. Aliás, lê para mim do 13 ao 17. Mateus 3, do 13 ao 17. Pode ler.
Então veio Jesus da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Muito bem, muito bem. Veja, Jesus, então, ele foi batizado. E por que o batismo ou a água é o testemunho de que Jesus é o Cristo? Primeiro aspecto, você vê ali uma crise de João Batista, né? Então, o João que escreve a carta é o apóstolo João. O João que nós estamos vendo no Evangelho de Mateus é João o Batista, né? O filho de Zacarias. E ele está dizendo, eu preciso ser batizado pelo Senhor. Por que ele diz isso? Porque o batismo de João era um batismo de arrependimento de pecados. Jesus, ele não foi batizado para demonstrar o arrependimento dos seus pecados, uma vez que ele não tinha. Mas ele declara, deixa por estar, consinta, faça isso, vamos aí a, a conduzir, porque convém que a vontade de Deus, ou que toda a justiça seja cumprida. Justiça na Bíblia é não só aquilo que é correto, mas aquilo que é correto aos olhos do Senhor. Então, em algumas versões, você vai ver muitas vezes a expressão justiça como vontade de Deus. E não está errado a tradução, não, já é uma interpretação do texto. Então, primeira coisa, por que Jesus precisava ser batizado? Em primeiro lugar, para cumprir toda a vontade de Deus. E aí, a gente vai ver alguns aspectos dessa vontade. O batismo é aquele que marca o início do ministério de Jesus. Então, Jesus, ele tem o seu crescimento, o seu desenvolvimento até os 30 anos. E você tem pouquíssima narrativa bíblica antes dos seus 30 anos. Você vai ter, por exemplo, falando rapidamente, ligeiramente, sobre a adolescência de Jesus, especificamente aquele episódio que ele vai ao templo em uma das festas, fica lá com seus pais, os seus pais vão voltando para casa e ele permanece no templo. A outra fala sobre a infância de Jesus, se refere ao nascimento, à visita dos reis magos, e ali Jesus, uma coisa interessante, ele tinha já cerca de 1 a 2 anos. Os reis magos não visitam ele no nascimento, quem visita eles no nascimento são os pastores. Então, o início ali, a vida a primeira infância de Jesus, bem o comecinho, você tem isso de registro. Fora isso, você vai ter só de fato o início do seu ministério. Então, por exemplo, um autor bíblico que marca muito bem isso é o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele é direto ao ponto. Ele começa com justamente o início do ministério. Ele faz uma introdução muito simples, ele não fala sobre o nascimento de Jesus, ele não fala, não tem nenhum prólogo como faz João. João começa a sua narração muito antes do nascimento. Ele começa dizendo sobre João Batista, aquele então que prepararia, e aí ele resume falando sobre o batismo e a tentação de Jesus. Então, o batismo de Jesus é o que marca o início do seu ministério. E é esse o ponto que a gente vai observando aqui, depois a gente até vai comentar um pouco sobre o versículo 16 e 17, tá? Mas, por isso, o batismo dá testemunho. Agora, o batismo também de Jesus é exemplo aos seus discípulos. Jesus, com o batismo, está declarando que ele veio cumprir toda a vontade do Pai. Ele veio cumprir toda a justiça. E que isso marcaria.
é o testemunho, o batismo de Jesus é o testemunho ao mundo que o seu ministério havia começado e de que ele era o justo que de fato cumpriria tudo aquilo que Deus deseja. Então, por isso que a água, que o batismo, ele é fundamental em relação a Jesus. Mas vamos olhar agora para nós, porque o batismo também dá testemunho das nossas vidas. O batismo é o testemunho público da nossa fé. Nós nos batizamos porque Jesus disse que nós deveríamos nos batizar declarando em quem nós depositamos a nossa fé. Então não foi algo inventado pela igreja moderna. Não foi algo inventado pelos apóstolos. Foi o próprio Jesus que o fez e fez como exemplo. Então o batismo também é o seu testemunho de fé. É o testemunho de Cristo e a exemplo do testemunho de Cristo é o seu testemunho de fé. O batismo também é o reconhecimento da justiça de Deus por nós, em nós, através do que Jesus fez, da obra de Cristo. Então, também o batismo é a declaração que toda a justiça, toda a vontade de Deus, eu estou dizendo, eu estou declarando, eu estou me batizando porque agora eu não só estou declarando publicamente em quem eu deposito minha fé, mas eu declaro que eu morri para este mundo e agora eu vivo para Cristo, porque a justiça, toda a justiça foi cumprida em Jesus Cristo. Então, ele é o testemunho deste novo nascimento. E já entrando justamente nesse terceiro aspecto da água nas nossas vidas. No início da nossa caminhada com Cristo, você precisa primeiro passar pelo batismo. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 26 e 27, o seguinte: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que foram em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, o batismo para nós é também o testemunho, é também a afirmação deste novo marco, desta nova jornada, ou o começo dessa trajetória. Eu acho que alguém fez, deixa eu ver se alguém fez algum comentário aqui. Deixa eu ver se eu acho. Não, não foi comentário, não. Foi só o Google Meet falando que alguém caiu aqui. Bem, então a gente entende que o batismo ele marca o ministério de Cristo e ele demonstra que Jesus é o Cristo publicamente. E uma das coisas interessantes é a conversa de Jesus e Nicodemos. Porque ele vai dizer a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então, do Espírito a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas entenda como, de fato, o batismo é algo marcante para a nova vida em Cristo. Dá testemunho que Jesus é o Cristo. E nós, pelo batismo que nós recebemos, nós também testemunhamos que Jesus é o Cristo. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, nós vamos falar sobre o testemunho do sangue, ou ainda o testemunho da cruz. Então, ele diz, do espírito, da água e do sangue. E para isso, a gente tem que responder uma pergunta: por que que o sangue derramado dá testemunho que Jesus é o Cristo? E aí a gente vai para a Bíblia. Leia para mim Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Hebreus De 9, fato, 22. de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Sem derramamento de sangue, não há perdão. Um aspecto fundamental é que o sangue é o elemento principal na Bíblia para purificação, para perdão dos pecados. Quando você pega toda a legislação do Antigo Testamento, em especial os primeiros 5 livros da lei, o Pentateuco, você vai ver que constantemente Deus vai colocar todos os rituais de perdão, de purificação, sendo simbolizados por um sacrifício, por um derramamento de sangue. Por quê? O pecado leva à morte.
Isso a gente vê lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. O pecado, o resultado do pecado é a morte. Então, para que você não morra eternamente, para que você receba perdão, então, simbolicamente, alguém tinha que morrer no seu lugar. E Deus não exigia o sacrifício humano, mas sim o de animais. E esse animal, simbolicamente, você estava demonstrando ali, o que Deus está falando? Esse é o preço do teu pecado. Alguém tem que pagar. Literalmente não era que o, o, o sangue do animal removia o pecado, era simbólico. Inclusive, o autor da carta aos Hebreus diz: é impossível que o sangue de bodes remova pecados. Então, era meio que tolerável. Deus tolerava, mas ao mesmo tempo era uma sinalização do que haveria de acontecer. Por quê? O maior símbolo de sacrifício pelo pecado e de sacrifício em prol da morte, ou contrário à morte, foi o Cordeiro Pascual. O Cordeiro da Páscoa, ele foi sacrificado, seu sangue foi aspergido nas portas das casas ali das famílias judias, para que o anjo da morte não entrasse e não matasse os primogênitos. E neste mesmo pensamento é o que João Batista vai afirmar em João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 29, não dá para precisar se isso foi... aliás, se olharmos os versículos seguintes, dá para entender que essa fala foi um pouco antes do batismo. Foi quando João olha para Jesus e ele diz, no dia seguinte, João 1:29, no dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Messias já havia recebido essa conotação. Por quê? Várias profecias, mas a principal delas está em Isaías 53, de que o escolhido de Deus, o Messias, ele de fato morreria em prol, para cumprir toda a justiça, em prol do seu povo, em prol de todo aquele que crê. Então, por amor ao mundo, Deus envia seu Filho, que morre em obediência ao Pai, manifestando o amor de Deus por nós. O sangue derramado comprova que Jesus é o substituto do Cordeiro Pascual, ou como o apóstolo Paulo fala, ele é o Cordeiro Pascal. E a gente tem que entender por que este sangue é derramado, porque o sangue derramado de Cristo é suficiente para a salvação, porque só é necessário o sangue de Cristo. Então, leia para mim aqui Hebreus capítulo 7, versículos de 26 a 28. Hebreus capítulo 7, versículos de 26 a 28. Quem achou pode ler. Pai, irmã Emilson, pode ler. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Mas o juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Mais de uma vez eu tenho sido questionado, e muitas vezes as pessoas manifestam o medo delas de eventualmente perderem a salvação. Como é que eu sei que esse pecado que eu cometi vai fazer com que eu, quando chegar diante de Deus, ele fala, não, por conta desses pecados que você cometeu, você não está salvo. Como é que eu tenho, como é que eu sei, como é que eu estou seguro? Isso é uma dúvida
e geralmente, de quem está iniciando na fé, alguém que foi recém-batizado, alguém que está se preparando para o batismo, alguém que entregou sua vida a Jesus Cristo recentemente, e ainda não compreendeu a profundidade do que Jesus fez. E aqui é que nós observamos, nós olhamos, que Jesus, ele morreu de uma vez por todas, ele fez isso de uma vez por todas, está lá no versículo 27, quando ofereceu a si mesmo. Então, não há outro sacrifício, porque não há outro homem puro, não haverá, e não há necessidade. O sacrifício de animais era temporário, era simbólico, até chegar o tempo, a plenitude dos tempos, como diz o apóstolo Paulo, daquele que derramaria o seu sangue de uma vez por todas. Então, Jesus cumpre as escrituras. Haveria aquele que, de fato, tomaria o lugar do cordeiro. E o sangue de Jesus derramado é a afirmação de que ele é o Cristo. Havia uma interpretação errada por parte do povo judeu, de que o Messias seria aquele que viveria para sempre. Muitos, obviamente, não entendiam que o Messias viveria eternamente, mas que a sua descendência governaria Israel, então ele viveria por meio de sua descendência. Esse era o pensamento do judeu naquela época. E Jesus veio mostrar, não, vocês não entenderam bem as escrituras. O Messias é aquele que governa eternamente, mas governou e governa por meio do seu sacrifício, da sua morte e ressurreição. Porque ele não governa sobre um reino terreno, ele governa sobre tudo e sobre todos. Então, por isso, o sangue derramado na cruz, ele dá testemunho que Jesus é o Cristo. Terceiro aspecto que nós vimos lá em 1 João, no capítulo 5, né, especificamente falando do versículo 8, o Espírito, a água e o sangue, esses três são unânimes, são esses três que dão testemunho. O terceiro testemunho é do Espírito. E a pergunta é, por que o Espírito Santo dá o testemunho que confirma que Jesus é o Cristo? E agora a gente vai olhar um aspecto muito interessante. Todo escolhido de Deus, e é muito interessante porque a palavra Messiah, ou Mashiach, são formas de pronunciar Messias em hebraico, ela era referida não só a Jesus, era referida para todo aquele que era escolhido por Deus para desempenhar algo. Então Moisés foi escolhido, a Davi foi escolhido, Saul foi escolhido, Salomão foi escolhido, e assim por diante. Ou juízes, como Gideão, como Sansão, foram escolhidos. Mas o que identifica Jesus como o Messias? Tanto que tem uma expressão no hebraico, Yeshua HaMashiach. Esse HaMashiach é o que identifica Jesus, o Messias. Todos os outros, eu não sei como é que é o artigo indefinido em hebraico, não parei para pesquisar. Mas todos os outros foram uns escolhidos, alguns escolhidos. Jesus é o escolhido. A palavra escolhido, de uma tradução rápida, é ungido. Todo aquele que era derramado o óleo da unção sobre sua cabeça era o escolhido, o óleo da escolha. E o Espírito Santo estava sobre aquele que era escolhido. Vamos ver um texto que fala sobre o Messias como o cheio do Espírito, ou melhor, como aquele que tinha o Espírito, que tem o Espírito de Deus? Leia para mim Isaías 61, do versículo 1 ao versículo 3. É muito interessante porque os estudiosos do Antigo Testamento, na época de Jesus e até antes, entendiam que esse texto era sobre o profeta Isaías. Não, o profeta Isaías não estava falando dele. Então, leia para mim, Isaías 61, do 1 ao 3. O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres.
e enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Jesus ele vai citar este texto, o próprio Jesus, lá em Lucas, capítulo 4, quando ele está ali numa sinagoga, se eu não me engano, na cidade de Nazaré mesmo, e é dado para ele, quando ele está ali participando do culto na sinagoga, é dado para ele o livro do profeta Isaías. E ele abre justamente nesse trecho e lê. E quando ele termina de ler, todas as pessoas estavam olhando para ele e é dito, e Jesus fala: hoje se cumpriu esta escritura. Então, o Espírito do Senhor soberano está sobre mim. E aí ele vai dizer, por quê? Porque Deus me ungiu, Deus me escolheu para levar as boas notícias, o evangelho aos pobres, cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade e libertação das trevas aos prisioneiros. Então, não, ele não estava falando de uma libertação de um cativeiro da Babilônia, por exemplo, que aconteceria depois. E é o próprio Jesus que vai falar no Evangelho de João, capítulo 8, se o Filho os libertar verdadeiramente, vocês serão livres. E aí ele continua, o profeta Isaías continua narrando isto que Jesus está dizendo, proclamar o ano da bondade do Senhor, a consolar os que andam tristes, a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas. Olha que interessante como ele termina. Eles serão chamados carvalhos da justiça, plantio do Senhor. Acho muito interessante como Jesus constantemente faz as suas parábolas, as suas comparações sobre aqueles que estão em Cristo, como Jesus a videira, nós os ramos, ou como a árvore que dá bom fruto, porque tem a sua raiz ligada em Jesus Cristo. Então, constantemente, eles trazem esta linguagem do Antigo Testamento, mas, enfim, para marcar e para deixar claro que é o Espírito Santo que testemunha, declara que Jesus é o Cristo, e isso acontece de uma maneira pública. Então, a gente leu lá em Mateus capítulo 3, versículo 16, a seguinte afirmação: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento os céus abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. O batismo não só marcou que Jesus é o Cristo, não foi só a água, mas o Espírito, naquele momento, demonstrou aos outros que ele está em Cristo e que ele é o escolhido de Deus. É por isso que vem a voz do Senhor, a voz do Pai, e aqui a manifestação pública da Trindade. O Pai e o Filho aparecendo publicamente. E vem a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho grande alegria, em quem tenho grande prazer. E aí você olha para João Batista. Quer ver? Leia para mim. João capítulo 1, versículos 32 a 34. Perceba muito bem, porque o Espírito Santo marca o início do ministério de Jesus, e é o Espírito Santo que demonstra que Jesus é o Cristo. Do 32 ao 34, Evangelho de João. Pode ler.
Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Você vê, João recebeu uma profecia dizendo: você vai ver alguém sobre quem vai descer o Espírito. Este é aquele que batiza com o Espírito. E o testemunho de João é baseado na ação do Espírito Santo. Este é o Filho de Deus. Então, o Espírito Santo demonstra ao mundo que Jesus é o Cristo, por isso, então, dá testemunho, por isso que a gente viu em 1 João, capítulo 5, versículo 7 e 8. Mas também é o que demonstra a ação do ministério de Jesus. Então, por exemplo, Lucas, capítulo 4, versículo 1. Lucas 4:1 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Se você continuar lendo esse texto, você vê que ele é levado pelo Espírito, isso também está lá em Marcos, levado para ser tentado. Isso também você vai achar lá em Mateus 4. E o ministério de Jesus, ele é marcado pela ação do Espírito Santo, seja para demonstrar o poder de Deus em Cristo, demonstrando que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus, seja para exemplificar, porque a gente não falou sobre o testemunho do batismo, não só na vida de Jesus, mas na nossa vida. O Espírito Santo também é aquele que testemunha em nossas vidas. Quer ver? Leia para mim Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 13. Efésios 4, versículos de 1 a 13. Aí quem achou pode ler. Vamos lá, gente. Vocês estão devagar hoje. Me ajudem aí. Efésios 1, 13 e 14. Eu não sei esse texto que eu acho que eu falei texto errado, né? Efésios 1, 13 e 14. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Não é esse, não, Hermenegina, Não é é, Efésios. não. Efésios 1, 13 e 14. Efésios 1, 1. 13 e 14. Ai, desculpe-me. Tudo bem, eu falei os textos todos errados também, eu estava percebendo aqui. 14. Quando vocês ouviram, creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é garantia de nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Muito bem. Estava conversando com um jovem certa vez e eu perguntei para ele quando ele manifestou ali uma preocupação de se ele era salvo ou não. E aí eu perguntei para ele, qual é a garantia da sua salvação? O que demonstra que você é salvo? Ele ficou assim, tentou dar uma resposta, eu falei, não, não é isso não. E aí eu abri em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. O Espírito Santo é a garantia que você é salvo, que você foi escolhido, que você foi redimido, que você foi alcançado, que você foi purificado, que você pertence ao Senhor. Ele é o selo da salvação. Assim como o Espírito Santo dá testemunho que você pertence a Cristo, aliás, que Cristo é o Filho de Deus, ele dá testemunho que você pertence a Cristo. Por isso que Paulo escreve em Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, é ele que te dá a convicção da salvação.
É ele que continua a ser esta testemunha. E aí, a gente olha, Jesus é este que é cheio do Espírito Santo. E ele também nos ensina a ser. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 5,18: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Assim como Jesus é cheio do Espírito, nós devemos ser cheios do Espírito. Pastor, o que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo, se você continuar lendo Efésios 5, se você for ler o 19, ele vai dizer, falando entre si salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Se você for ler Colossenses 3,16, ele vai dizer, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, falando dos salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Paulo repete o texto, ele só muda a forma com que ele vai falar. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do poder e da palavra de Deus. É ser cheio da vontade de Deus. E, obviamente, praticar essa vontade. Quando você vai observar, eu estava hoje, vou guardar essa história para daqui a pouco, porque tem a ver com o que a gente vai falar na sequência aqui, tá? Vou guardar essa história para daqui a pouco. Nós falamos sobre 3 testemunhos. Esses 3 testemunhos, então, são o Espírito, a água e o sangue. Mas há um 4º testemunho, que 1 João capítulo 5, versículos de 9 e 10, nos diz. Então, leia para mim, 1 João 5, versículo 9 e 10. Qual é o 4º testemunho que afirma que Jesus é o Cristo? Pode ler. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Nós aceitamos o testemunho dos homens. De fato, se você for observar, nós estamos lendo o testemunho dos homens. Nós lemos o relato dos evangelistas de Lucas, de João Marcos, de João e de Mateus. Nós lemos o testemunho de Pedro em suas cartas, nós lemos o testemunho de Paulo, nós relemos os testemunhos de João nas suas cartas, e de Tiago, e de Judas, e assim por diante. É o testemunho dos homens, é o que a gente chama de Bíblia. Mas, ao mesmo tempo, esse testemunho tem um valor maior porque é testemunho de Deus. Deus testifica que Jesus é o seu Filho. E ele, então, declarou, este é o meu Filho amado, em quem tenho alegria. Quando Jesus está no Monte da Transfiguração, os discípulos veem a Jesus, vem uma voz do céu dizendo, este é o meu Filho amado, ouçam-no. E aí você vai ver constantemente isso no livro de Apocalipse. Você vai ouvir um eco do passado ali do livro de Isaías e do livro de Daniel. Então, constantemente, Deus testemunha. E uma das coisas que a gente tem que entender é que nós devemos, então, testemunhar. Jesus dá uma ordem, lá em Marcos 16:15. Vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas, a toda a criatura. Então, nós testemunhamos que Jesus é o Cristo. E agora sim eu conto a história. Hoje, toda quarta-feira, na escola da Rebeca e da Sara, a turma da Rebeca, ela e mais 5 amigos, fazem um culto ali na hora do intervalo. Então, eles pregam a palavra, eles cantam um louvor e tem um momento de oração. Dura ali cerca de 10 minutos, de 8 a 10 minutos, no intervalo que é de 20 minutos. Já tiveram ali uma conversão, né? Uma menina de 10 anos, a Gabi. Estão aí também
Tem mais, a Rebeca falou, tem mais, a Duda também é uma outra jovem que está interessada, também é uma menina de 10 anos, então esteja orando pela vida dela também, Eduarda. E hoje, no culto, a pregação foi em cima, a Rebeca que ministrou, foi a Rebeca que pregou, e foi em cima de Marcos 16:15. E ela dizendo, olha, uma vez que a gente já, e aí ela falou sobre os 4 temas que eles pregaram, uma vez que a gente descobriu que a alegria, a verdadeira alegria está na salvação que há em Jesus, uma vez que a gente entende que o perdão dos pecados só pode vir de Jesus, uma vez que a gente entende que, uma vez que fomos perdoados, devemos perdoar os nossos irmãos, uma vez que a gente entende que o amor de Jesus é manifesto através da sua salvação e nos ensina a amar aos outros. E o reflexo desse amor, foram 5 pregações, né? Então ela pegou essas 5 pregações e resumiu dizendo, o reflexo desse amor, então, é o serviço, é o cuidado, é o amor ao próximo, e ela havia pregado em João 13, agora ela pega todo esse conteúdo e diz, a gente então deve pregar o evangelho. E o que a Rebeca, depois ela falou, pai, foi uma coisa muito estranha, porque logo depois que a gente terminou o culto, o pessoal saiu pregando o evangelho. Os meninos lá, ela relatou, os gêmeos, né, que foram lá na nossa igreja, o Miguel e o Pietro, saíram e começaram a falar de Jesus para as pessoas no meio do intervalo e tudo mais. Aí eu falei, tá bom, Rebeca, então, você agora tem uma lição de casa. Você, no seu devocional, para você entender o que aconteceu, você vai ler Atos capítulo 4. E aí você vai entender o que aconteceu. Porque uma das coisas que a gente tem que ter em mente, não é de Deus o testemunho dos homens? É, porque esse testemunho dado pelos homens vem, na verdade, nós somos instrumentos de Deus. Deus fala através de nós e Deus fala diretamente às pessoas. Mas, por exemplo, Atos, capítulo 1, versículo 8. Jesus, ele vai falar de uma maneira muito clara a nós e aos apóstolos ali, mas receberão poder quando o Espírito Santo, lembra quando a gente falou do testemunho do Espírito, descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, perceba algo aqui, e aí eu vou te adiantar o que eu dei de devocional para a Rebeca, o que eu queria que ela visse. No capítulo 4 de Atos, depois você pode ler lá na íntegra. Mais uma vez, os apóstolos são perseguidos, especificamente Pedro e João, são ameaçados pelo Sinédrio, e eles declaram, nós não podemos deixar de falar, nós não podemos deixar de testemunhar o que nós vimos e ouvimos. Esse é o 4º testemunho que nos é dado lá em 1 João, capítulo 5, versículo 9 e 10. E eles são ameaçados, se vocês forem testemunhar de novo, vocês serão presos. E aí, eles, ao ouvirem tudo isso, eles vão e contam para a igreja que estava lá reunida em Jerusalém. A igreja ora, a igreja pede ao Senhor coragem e ousadia para continuar testemunhando, falando, olha a ameaça deles. O versículo 29, Atos 4, 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os seus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Agora, presta atenção no versículo 31, e você vai entender o que aconteceu com a turma da Rebeca hoje, no horário do intervalo, e como nós agimos no testemunho. Versículo 31 diz, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O que estava acontecendo aqui? E esse é um aspecto, a gente não falou sobre estar cheio do Espírito Santo? O reflexo, o que demonstra de fato que você está cheio do Espírito, não é você simplesmente sair falando de qualquer coisa. Não é você simplesmente realizar um milagre. É você anunciar a salvação que há em Jesus Cristo. É por isso que o testemunho que vem dos homens só vem porque Deus testemunha, e porque Deus testemunha,
muitas vezes através de nós. E qual é este testemunho que que deve sair das nossas bocas? Qual é o testemunho a respeito do Senhor? Lê para mim os versículos 11 e 12 de 1 João 5. 1 João 5, 11 e 12. Pode ler. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Esse é o testemunho. O que eu e você, neste quarto elemento, quem testemunha é o Espírito, a água e o sangue. E Deus nos coloca como testemunhas. Qual é a nossa mensagem? Qual é o nosso testemunho? Deus deu vida eterna. Esta vida eterna está em seu Filho. Quando nós juntamos estes 4 testemunhos, nós afirmamos o que está lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Jesus é o Cristo. Deus testemunha através do Espírito Santo. A ação de Jesus, a vida de Jesus, o ministério de Jesus, a testemunha através do seu batismo e através do seu sacrifício, da sua morte e da sua ressurreição. Os seus discípulos, os seus apóstolos testemunharam que Jesus é o Cristo e que vida só há nele. E agora, nós, como seus discípulos, testemunhamos, porque Deus fala através de nós, e Deus fala ao coração daquele que nós temos testemunhado. Então, quando a gente olha para este testemunho, e como diz o título da nossa lição, se você está pelo YouTube, você está vendo aqui embaixo, é a chave da nossa fé, é porque o testemunho que nós falamos e que nós vivemos declara que vida só tem em Jesus. Vida eterna é só em Cristo. Vida verdadeira é só em Cristo. Alegria verdadeira é só em Cristo. Amor verdadeiro é só em Cristo. Serviço verdadeiro é só em Cristo. A solução verdadeira para esse mundo é só em Cristo Jesus. Esse é o nosso testemunho. Então, nós, como alunos dessa escola bíblica, membros desta igreja, filhos do Senhor, você que também nos acompanha e declara que crê em Jesus Cristo, tem o Espírito Santo habitando em você, você e eu somos testemunhas desta que é a única verdade. Amém? Obrigado pela presença aí dos alunos, obrigado pela participação, pelas leituras, Deus abençoe, bom domingo a todos, e espero você aí conosco, você que está online, permaneça conosco, daqui a pouquinho começa o nosso culto de louvor e adoração às 10h30, e depois às 18h30, agora no domingo. Deus abençoe sua vida, grande abraço. Nós que obrigada, agradecemos, pastor Cristiano. Obrigado pelos ensinamentos. Obrigada, pastor Cristiano. Gostei de ver a sala cheia hoje, hein? E uma Deus abençoe, boa queridos. noite.